Então vamos lá. O que é que vai ser o trabalho parcial de vocês? Elaborar um mapa mental, escolhendo uma das modalidades esportivas a seguir: futsal, handebol, basquete, vôlei, futebol americano, rugby, dodgeball, beisebol e tênis. Professor, eu posso fazer outra que não sejam essas daí? Não, não pode. Tá? Não pode ser modalidade individual ou outra modalidade coletiva que seja essa. Vamos nos limitar, porque senão vai ficar muito abrangente para vocês estarem fazendo o trabalho para mim estar corrigido. Então vamos limitar essas modalidades esportivas. Então, fazer um mapa mental, futebol de campo. Pode fazer futebol de campo. Eu coloquei futsal, mas abrange os dois. Pode ser futebol de campo sim, viu? Então, vão elaborar o mapa mental de uma dessas modalidades e vão fazer o envio pela plataforma até a próxima quarta-feira, 11 horas da noite. Tá? Então, o trabalho, só isso. O mapa mental que vocês fizeram foi para treinamento. Eu baixei alguns mapas mentais, corrigi e trouxe alguns exemplos de acertos e erros, sem nome, e quando eu mostrar aqui eu peço que não divulguem quem foi, nem a pessoa diga seu próprio nome, tá? Mas foi justamente, tem muitos erros, tem muitos acertos, que é para a gente ver o que pode e o que não pode ser feito no trabalho parcial, porque eu fiz um trabalho no período passado com os segundos anos, e eu deixei somente a explicação do que eu tinha feito no presencial. E foi o que aconteceu, viu? Muita nota baixa. Então, eu estou passando uma atividade para treinar, que foi a atividade dessa semana, e próxima semana é para valer, o trabalho parcial. E o que é que eu vou avaliar no mapa mental? Então, critérios de avaliação. YouTube, eu posto o link lá na plataforma, viu? Eu vou postar no meu canal do YouTube e eu posto o link na plataforma junto com a postagem do trabalho. Eu vou abrir para vocês postarem o trabalho em um tópico depois da webconferência. Aí eu vou abrir lá para vocês estarem postando o trabalho parcial de vocês e eu posto a aula, tá bom? Então, o trabalho ele vai valer de 0 a 5 pontos, tá? Professor, e os outros 5 pontos? Tanto o trabalho parcial quanto o trabalho global, ele vai valer de 0 a 5. Tá? Os outros 5 pontos, tanto da parcial quanto da global, eles irão ficar referentes às atividades que vocês estão fazendo. Por isso que as atividades, elas terão um peso maior do que o próprio trabalho parcial e do que a própria avaliação global. Daí a importância de fazer as atividades. Tá bom? Parcial 0 a 5 do trabalho, global 0 a 5 da prova, e os outros 5 pontos, tanto da parcial quanto da global, vão ficar referentes às atividades que estão sendo feitas, certo? Então vamos falar sobre os quesitos. São 5 quesitos que eu vou avaliar no mapa mental. Cada quesito vale 1 ponto. Vou falar aqui quesito por quesito, explicar, e depois eu vou dar exemplo dos mapas mentais que vocês fizeram. Então vamos lá. Primeiro quesito, a estrutura. Primeiro quesito, a estrutura. O mapa mental, ele deve obedecer uma estrutura de mapa mental. Não deve seguir resumo, nem outra coisa, nem fugir do esquema de mapa mental, porque senão foge do objetivo do mapa. Como é a estrutura do mapa mental? Novamente, tema no meio, tema central, a fonte pode ser, na verdade deve ser maior do que as demais, para destacar, e a partir daquele tema central você vai puxando subtemas. Nesses subtemas você vai colocando palavras-chave como um resumo, certo? Então, a estrutura deve seguir dessa forma. Tem como não fazer isso, professor? Tem. Tem pessoas que mandaram o mapa mental em 3 páginas, tem pessoas que mandaram o mapa mental esticado demais para o lado, esticado demais para cima, tá? E isso perde muito o contexto do mapa mental, em forma de texto corrido, tá? Não é mapa mental, e isso vai valer como quesito da estrutura.
tem que ser da forma de mapa mental. Quesito 2, veracidade de informações. As informações que você vier colocar no mapa mental tem que ser verdadeiras. Aí eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei no vídeo. Quem criou o futsal? Joaquim da Esquina. Não foi. Tá? Quem criou foi o Juan Carlos Seriani. Então a informação ela tem que ser verídica. Tá? Não pode ser fake news, tem que ser informação de verdade. Professor, eu preciso postar a referência de onde eu tirei? Não precisa postar a referência. Porque na hora de você colocar a informação, se eu não tiver o conhecimento daquela informação, eu irei pesquisar em algumas fontes para verificar a veracidade. Tá? Mas aí, procurar colocar informações importantes e verdadeiras. Tá? Professor, como é que eu sei que a informação é verdadeira? Olha a fonte de onde você tirou, se é uma fonte confiável. Se for, é mais fácil que essa informação seja real. Quesito 3, qualidade de informação. O mapa mental precisa ser com uma folha de lado? Não precisa ser com uma folha de lado. Só precisa de quê? Que seja em uma folha em branco. Tá? Algumas pessoas me enviaram em folha pautada. Fica muito ruim, porque atrapalha muito as linhas do mapa mental. Professor, estou com coronavírus ou estou acidentado e não posso sair para comprar uma folha. Aí você conversa comigo no PV e a gente resolve, certo? Porque é o trabalho parcial de vocês. Então, o ideal é que vocês tenham um empenho na hora da execução. Pode ser em cartolina e pode ser feito digital. Tem aplicativos que você pode fazer, aplicativos específicos e aplicativos de edição de imagem que pode ser utilizado também. Quais, professor? Não sei. Tá? Eu pesquisei alguns aplicativos específicos para mapa mental, não gostei de nenhum porque é muito complicado de mexer e sempre no final, quando você vai salvar, eles pedem para pagar. Então, eu preferi não indicar nenhum aplicativo, justamente por essa dificuldade, e dificuldade de ter acesso para salvar e de ter acesso para mexer. O aplicativo que vocês usarem não tem problema. Eu vou mostrar alguns mapas aqui para vocês. Pode ser feito de maneira digital ou pode ser feito na cartolina, importante que seja em branco, tá? Não seja pautada. Se tiver algum problema, aí você vem falar comigo no TV para a gente ver como é que pode. A qualidade das informações, quesito 3. Então, você deve colocar informações que sejam relevantes sobre aquele tema. Vou colocar aqui, que me perguntaram, inclusive, professor, eu estou fazendo um mapa aqui sobre esporte. Aí eu posso falar sobre o handebol, posso falar sobre o futebol, sobre o futsal. Se você fizer isso no tema passado, tema de esporte, mapa mental, você vai ocupar espaço com informações específicas e vai tirar informações no geral. Isso vai influenciar na qualidade da informação. Se você está falando sobre esporte no geral, então especifique o geral. O esporte, quais os tipos de esporte, quais suas manifestações, finalidades, certo? Então você vai falar sobre o tema central. O tema central está destacado justamente para você falar sobre ele. Não impede que você coloque exemplos, mas que esses exemplos não ocupem muito espaço. Pode juntar folhas sem pauta para fazer? Pode, não tem problema, desde que cuidado com o tamanho da fonte e o formato do mapa, tá? Para não ficar uma coisa misturada. Desde que fique bem organizado, você pode juntar folha para fazer, não tem problema, pode usar na cartolina ou pode fazer numa folha pequena normal, não tem problema. Pode usar aplicativo, PowerPoint ou outro aplicativo específico, se você conseguir, tá? Como eu disse, os aplicativos específicos, eu tentei usar uns 5 para repassar pelo menos um para vocês, mas eu achei muito complicado de estar utilizando. Precisa colocar criador, ano de nascimento, onde surgiu. Nas modalidades específicas, são informações relevantes. Quem criou, localidade onde surgiu, certo? O ano, são informações sobre o histórico daquela modalidade. Então, são informações importantes e relevantes. Se você achar, você pode colocar, achar relevante, né? Se achar relevante, você pode colocar. Mas eu acho que são informações valiosas sobre aquela modalidade esportiva.
tem que fazer o desenho do mapa. Não, você vai fazer o mapa mental com a estrutura de palavras. O desenho, ele é para complemento do mapa, que é o que eu vou explicar agora sobre as cores, símbolos e o colagem, tá? O mapa mental, ele não obrigatoriamente ele tem que ser desenhado. O desenho, ele é para justamente melhorar a visualização do mapa. Eu vou mostrar aqui que tem mapas simples na escrita, mas o desenho, ele dá o diferencial. As cores, símbolos e colagem. A cor é um elemento essencial no mapa mental, porque é ele que vai dar a visualização. Então é interessante que pelo menos ele tenha alguma cor para destacar, tá? Porque essa cor ela vai dar o direcionamento no mapa mental, ou pode auxiliar na visualização. Os símbolos, que são os desenhos, eles podem também auxiliar nessa visualização. É obrigatório? Não é obrigatório, mas pode ajudar bastante. O que é mais obrigatório são as cores. É ideal que tenha alguma cor para ter um destaque. Eu vou mostrar daqui a pouco alguns exemplos. As colagens também são opcionais, mas deixa o trabalho mais diferenciado também, tá? Então, o quesito principal aqui são as cores. Eu preciso deixar meu mapa mental todo colorido, parecendo um papagaio? Não. Com duas cores simples, você consegue deixar seu mapa mental bem feito. E a criatividade. Professor, como é que você vai avaliar a criatividade? Pela utilização das cores e pela estrutura do seu mapa mental, tá? Se você fizer uma estrutura diferenciada, com desenhos, voltas, sombras, tracinhos, colocar cores de forma correta, separando as informações, ou desenhos para facilitar a lembrança, ou colagens para destacar o conteúdo, isso é um quesito criativo, certo? Então vai auxiliar nessa pontuação aqui. Pronto. O tema, você vai escolher uma daquelas modalidades coletivas que eu coloquei aqui agora há pouco. Deixa eu botar elas aqui novamente. Você escolhe uma dessas e faz o mapa mental. Faz o mapa mental e posta lá na plataforma. Futsal, handball, basquete, vôlei, futebol americano, rugby, dodgeball, beisebol e tênis. Pode ser futebol também, eu esqueci de botar o futebol aí. Escolhe um desses e faz um mapa mental. Entrega até dia 2, 11 horas da noite. Esportes em gerais é a atividade da semana passada, que é a entrega até hoje. É a atividade da semana passada, que é a entrega até hoje. A partir de hoje, vocês irão fazer isso aqui, que é o trabalho parcial. São 2 mapas mentais, um para entregar até hoje e o outro para entregar até a próxima semana, valendo de 0 a 5, que é a nota parcial. Pronto, agora eu vou dar alguns exemplos de mapas mentais. Porque esses mapas aqui, eles foram feitos justamente para identificar os erros. Professor, meu mapa, por um acaso, estava aí, eu não me identifiquei, mas o professor vem falar no TV, por um acaso meu mapa estava aí e você disse que estava errado. Eu tenho que mandar de novo? Não. Você já enviou aqui na atividade, vai estar valendo a pontuação da atividade normal, tá certo? Da semana passada. Porque aqui você podia errar. Agora, onde é que não pode errar? No trabalho parcial. No trabalho parcial eu vou corrigir com base nos quesitos. Então, errou, eu vou mostrar os erros, os principais erros, e vocês vão fazer 100% para o trabalho parcial. Então, primeira coisa, o mapa mental tem que ser feito numa folha em branco. Nada de folha pautada. Pode ser cartolina, pode ser através de aplicativo, não tem problema, mas o fundo deve ser branco. Professor, mas aí no mapa mental eu peguei uma folha preta e fiz um diferencial branco. Deu para entender as informações, não tem problema. Mas a folha ela tem que ter a cor de fundo uniforme, tá bom? Para que seja de fácil compreensão. O mapa mental, ele é um resumo. Tá? Então, se você colocar parágrafos muito extensos nos tópicos, vai ficar ruim de você efetuar essa leitura. Se tiver que colocar muita informação em um tópico, divide com números ou com bolinhas
cada quesito, para que não fique muito extenso. O principal erro que eu pude verificar são a falta de informações incompletas ou excesso de informação. Tá? Foi o principal erro que eu encontrei nos mapas mentais. Vou mostrar exemplos aqui de mapas mentais que vieram com falta de informações ou informações incompletas primeiramente. Não sei se está dando para todo mundo ver aí, mas nesse mapa mental aqui, ó, ele colocou o tema central, esportes, aí puxou para cima individual, para baixo coletivo, e só. Essas temáticas do lado, ele não colocou um subtítulo, então não tem uma definição específica do que seja. Certo? Então, é complicado de fazer a leitura do mapa mental assim. Isso vai no quesito, ó, a estrutura tá boa, a estrutura tá ok. O que não está condizente? A qualidade das informações. O mapa ele está incompleto, porque tem informações irrelevantes e a forma que ele colocou a informação aí está incompleta. Certo? Então, o exemplo a se levar em consideração. Tem outro aqui. Esse aqui foi mais além, tá? Ele colocou o tema no centro e colocou exemplo de esportes e acabou o mapa, tá bom? Então, isso aqui não tem como avaliar. Ah, professor, você está criticando o meu mapa mental? Porque, assim, tem critérios de avaliação. Eu já tinha postado os critérios, certo? Mas esse momento foi o momento de errar. Ok, postou a atividade da semana, tá ok. Mas na hora de fazer o trabalho parcial, vamos ter um empenho maior para a elaboração, tá bom? E vai valer nota para vocês dentro da disciplina e principalmente vai valer o aprendizado, porque eu escolhi o mapa mental para vocês aprenderem um método de estudo, tá? Para ajudar em todas as disciplinas e não só na educação. Outro parecido com o primeiro, colocou o tema no centro. Ideal, o tema do centro ele tem que ter uma fonte maior do que os outros subtemas, senão ele pode misturar e colocar mais informações. Colocou individual, colocou coletivo, puxou algumas coisas para o lado aí que não tem definição, aí fica faltando informação. No quesito qualidade de informação, não ficou bom, tem pouca cor, certo? Então, vamos caprichar um pouquinho mais na hora de elaborar o mapa mental. Esse mapa mental aqui, eu gostei muito da estrutura dele e das cores, assim como a criatividade, tá certo? Mas o problema dele aqui é a informação que contém, as informações, na verdade. A pessoa colocou o tema central, esporte, e falou sobre como aprender o esporte. Beleza. Mas quando a gente vai olhar nas laterais, a minha esquerda aqui, ele vai falar dos campeonatos. E a minha direita ele vai falar de modalidades específicas, como vôlei, futebol e handebol. Quando ele fala dessas modalidades específicas, ele deixa de falar do esporte, das finalidades, dos tipos. Ah, mas aí futebol e handebol são tipos. Sim, só que aí ele explicou cada um e deixou de explicar outros. A definição de esporte não tem, tá? Então, aí entra no quesito qualidade de informações. O mapa ele tá ótimo, mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai colocar nesse mapa para não fugir do tema central, que é o excesso de informações. Esse mapa foi criado através de um aplicativo, tá? E o que é que acontece? A distribuição dele tá até boa, as cores também, só que tem uma quantidade de informação que não está muito bem adequada. Nós temos que entender que o mapa mental, como resumo, ele deve se tentar limitar a palavra-chave. O que é palavra-chave? Dentro desse parágrafo que está escrito aqui, o que é a palavra ou frase de mais importância, mais relevância. Aí eu coloco em forma de tópico. Tá? Porque se você escrever o parágrafo todinho, fica mais complicado para estar realizando a leitura. Esse aqui feito à mão, certo? Ó. Muita informação, a divisão ficou difícil de estar localizando, certo? Então, cuidado com a quantidade de informações. Aqui, ó, ele colocou a temática esporte no centro, falou dos tipos, deu exemplo, e a diferença entre jogo e esporte. Só o parágrafo de jogo e esporte aqui comeu
duas vertentes aí. Por quê? 2 parágrafos. E as definições de esporte individual e coletivo também comeu muito do mapa mental. Então, excesso de informação. Esse mapa também ficou bom a estrutura, a criatividade e as cores, mas a divisão por dentro de quadrados para diferenciar também ficou bom. O problema dele foi só quantidade de informações, muita informação aí. Coloca, em vez de colocar em forma de parágrafo, coloca separado em tópicos. Esse aqui feito através de algum aplicativo. Eu gostei bem dele, porque ele foi bem sucinto e trouxe algumas informações relevantes. Por exemplo, diferença entre jogo e esporte, os princípios operacionais. A pessoa usou, como exemplo, imagens de luta, que não está especificamente referido a esportes coletivos, porém, ele lembra a palavra ataque e a palavra defesa. Poderia ter usado, por exemplo, aí, uma pessoa com espada atacando e uma pessoa com escudo defendendo. Isso vai da criatividade de quem está fazendo o mapa mental. Essas imagens são justamente para associar a palavra ao conceito. Tá? Então, as imagens elas vêm para melhorar a visualização do mapa mental, certo? Então, informações importantes: manifestações, surgimento, atividades esportivas, tá? Tem 2 informações que não poderiam ter outras mais importantes, como, por exemplo, primeiro esporte praticado no Brasil, primeiro esporte criado. Poderia ter colocado outras informações mais relevantes do que essa, mas é mais a estrutura desse mapa mental e as cores. Ela ficou muito bom. O gatinho aí embaixo, ficou legal. Você pode utilizar imagens engraçadas, o que você gosta, para dar mais relevância ao seu mapa mental também, certo? É uma opção. Conectores. Dá uma olhada nesse mapa mental aqui, ó. Ele ficou muito bom. Só que ele é feito por algum aplicativo, só que ele tem um probleminha, tá? Que não caracteriza como estrutura de mapa mental. Ele está faltando os conectores. O que são os conectores? As setinhas. Tá? A gente sabe que o tema central são esportes, porém, ele vai falar aqui da definição, não tem uma setinha de esporte para lá. Essa definição, quem for ler depois, poderia supor que poderia ser as finalidades, definição de finalidade, definição das manifestações, definição de esporte individual. Tá? Então, o conector, a setinha, ela serve justamente para direcionar o tema ou o subtema à informação. Então, é necessário. E tem que ter os conectores. Mas o mapa, de forma geral, ele está bem completo. Esse outro aqui, ó, é bem simples, um mapa mental bem simples. E com os conectores todos direcionados para onde eu devo ler posteriormente. De esporte, eu venho para baixo, prática metódica. Individual, eu vou para a esquerda, coletivo, eu vou para a direita. Então, ele dá, a setinha, ela vai direcionar a informação. Por isso que ela é importante. Os desenhos não são desenhos artísticos, porém, a gente consegue entender o que o autor quis colocar. Tá? Então, uma pessoa correndo, é um campo com as pessoas jogando. Então, o desenho ele não precisa ser uma obra de arte. Ele precisa que ele passe um conceito ou passe a informação que está escrita, para facilitar a fixação na sua memória do conteúdo que está sendo feito. Certo? Se vocês forem tendo alguma dúvida sobre algum desses mapas, sobre os critérios de avaliação, sobre os trabalhos, podem mandar no PV que eu vou respondendo aqui. As cores. Bom, esse mapa mental aqui, ele está ok no conteúdo, qualidade da informação está verdadeira, porém a estrutura também está ok, mas a cor, as cores e a criatividade dele estão vazias. Tá? Então, se o nome esporte tivesse feito em vermelho,
puxa uma setinha verde para um lado. Professor, eu não tenho lápis colorido, e agora, eu vou ficar sem nota? Não, você não precisa utilizar as cores do arco-íris para fazer seu mapa mental. Você com 2, 3 canetas ou lápis de cor, você pode fazer mapa mental. Eu vi vários mapas mentais interessantes feitos com lápis de cor, faz a setinha com lápis de cor colorido ou então pinta o direcionamento da seta com lápis de cor, ou faz um balãozinho e pinta dentro do balão que o lápis de cor ele não se sobressai sobre a tinta da caneta, certo? Para que fique melhor. Que o mapa mental ele sem cor, ele fica descaracterizado. Então, tem que ter pelo menos 2 cores para caracterizar o mapa mental. Esse daqui veio por demais, tá? No centro, acho que não dá nem para vocês verem. Não dá nem para vocês verem. É o tema, né? Esporte. E tem cor misturada para todo lado. É ideal que as cores elas orientem para onde você tem que olhar e não misturar mais a sua mente sobre o conteúdo, certo? Porque a gente quer facilidade, não é? Então, cuidado na hora que for colocar cor, para não colocar cor demais ou misturar as cores e fugir da facilidade de informação. Esse aqui, ó, sobre a questão de pintar os balões. Ele separou, essa pessoa separou as informações, algumas em balões. Poderia pegar um lápis de cor e pintar dentro do balão para fazer para diferenciar essas informações. Poderia ter pintado as letras de esporte, já que fez um espaço por entre elas, certo? Até com a própria caneta que escreveu. Esse outro aqui, ó, utilizou cores e colagens. Vocês podem utilizar a colagem dessa forma, de um livro ou de uma impressão, fazer uma colagem no lugar de uma imagem, auxilia para a memorização dos conteúdos. O mapa mental está bem legal, as informações estão ok, as cores estão ok. Esse mapa mental aqui, ele está bem simples, mas a disposição das informações dele ficou legal. Eu gostei muito dele. Esse sombreado amarelo, ele só utilizou 2 cores. Se ele tivesse diferenciado cada caixinha com uma cor diferente, teria ficado perfeito. Pode ser que a pessoa não tenha, mas assim também ficou legal. Eu gostei desse mapa mental, bem simples dele. Esse outro mapa mental aqui, ó, também está simples e ficou legal. A pessoa fez todo de lápis de cor, não utilizou lápis comum ou caneta. As próprias letras e os subtópicos eles estão escritos com lápis de cor. Então dá um diferencial na hora de olhar. A pessoa poderia ter feito subtópicos com cores diferentes. Cuidado para não deixar a cor muito clara ou muito forte, né? Porque senão não fica viável a leitura. Mas também ficou bom. Esse aqui, ó, ele não precisou utilizar muitos desenhos. Ele utilizou um desenho para cada tópico e uma corzinha artística para cada conector. Certo? Ó, nas modalidades coletivas e individuais, ele não precisou desenhar pessoas, ele desenhou tipo uns avatar para representar a quantidade de pessoas. O trabalho parcial é até para a próxima semana, tá bom? Essa semana é a atividade do PDF de esportes. Pode ser enviada até 11 horas da noite de hoje, tá bom? O trabalho ele vai ser até a próxima semana, é dia 12. A estrutura, vamos olhar a estrutura do mapa mental. Esse mapa mental aqui, ele tem mais umas 2 folhas para baixo, porque eu cortei ele para caber aqui no PDF. Ele tem muita informação, você pode olhar dentro do quadrado, tem parágrafos, muita informação, e ele está disposto, faltando espaço aqui e sobrando informação ali. Cuidado no uso de aplicativos também, porque tem essas complicações. Eu já usei esse aplicativo uma vez para dar uma olhada e ele é muito ruim e complicado de mexer. Tá? Mas se vocês conseguirem, pode ser feito através do aplicativo sem problema. Eu só oriento para que não aconteça dessa forma, informação demais ou misturas demais. Ó. Tem conectores saindo aí onde não tem informação,
tem informações com dificuldade de ser visualizada, tem informação de mais para baixo, que não dá para ver porque eu cortei, mas tem. Tá bom? Então, cuidado quando for usar aplicativos. Tema central, ele tem que ser uma fonte maior para que possa ser visualizado. E o conector, ele tem que, primariamente, ele indicar uma direção, porque aí, como ele fez o tema menor e os conectores sem direcionar com setas ou pontas, aí ninguém sabe onde é que inicia a informação. Pode até saber que inicia no centro, mas dificulta um pouco o direcionamento. E ele ainda colocou informações que não eram relevantes. Por exemplo, criou o futsal, então o carro seria no Uruguai, na década de 30. Tá? Então, isso aqui tirou informações do esporte. Então, cuidado com a qualidade de informação e a estrutura do mapa. Esse mapa aqui, ele ficou bom, só que ele ficou muito esticado para o lado. As imagens e o conteúdo dele estão ok. As cores também, porque foi diferenciado em cores. Mas ele ficou muito esticado para o lado. Isso é coisa do aplicativo. Tá? Então, como é um problema do aplicativo, então dificulta. Toda vez que eu for ler o mapa mental, eu tenho que estar dando um zoom para um lado, puxando para o outro, para estar olhando o mapa mental. Tá? Então, o ideal é que seja feito numa folha que eu digo, em um local só, que tiveram pessoas que mandaram três arquivos para um mapa mental, mas ele tem que ser em uma folha só, pode ser cartolina, pode ser folha em branco, e ter cuidado para não fugir das margens, porque isso fica dificultando a leitura do mapa. Esse mapa aqui é bem simples, mas eu gostei muito da distribuição de informações. E ele tem a parte, principalmente a parte da criatividade, nos conectores, ó, ele dá uma voltinha e faz uma sombra, e cada um dos tópicos tem uma informação diferente, uma setinha diferente, levando as informações. Então, ele é um mapa mental bem simples, mas ficou dentro dos padrões. Não precisa você fazer nada de outro mundo, tá? Para esse trabalho parcial. Às vezes, o simples é melhor do que o sofisticado. Professor, eu não consigo fazer, não. Você vai fazer dentro dos seus parâmetros, é claro. Mas não precisa nada sofisticado demais. Isso aqui eu gostei da estrutura aí dos conectores e das divisões. Esse aqui é um exemplo de uma estrutura correta, viu? Esse aqui é um exemplo de uma estrutura que não deve ser feita. Um mapa mental, um abaixo do outro, ou em forma de texto corrido. Tá? Bota o tema esporte, faz um balão e vai fazendo de jeito aí, mais ou menos dessa forma. Não deve ser feito assim. Tema no centro e a partir dele vai puxando os conectores. Professor, eu não consigo apropriar o espaço, a informação é o conector. Como é que eu faço? Eu também tenho essa dificuldade. Eu coloco o tema central e faço o desenho, uma nuvem, um balão, um quadrado, seja o que for, e coloco primeiro a informação na lateral, depois que a informação ela está pronta, que eu coloco o conector. Eu também tenho um problema espacial na hora de desenhar. Então, tem que ter o método adequado. Então, aqui, agora eu só vou mostrar para vocês alguns modelos que eu achei legais, alguns modelos legais que foram enviados na atividade. Aqui foi feito através de um programa ou aplicativo, tem os conectores, tem as cores, tem os desenhos, tem atividade, informação, tudo certinho. Professor, meu mapa precisa ser feito dessa forma? Não. Como eu mostrei agora há pouco, tem outros mapas mentais que são bem simples e que também preencheram os requisitos. Aqui é porque o cara fez uma coisa bem além. Eu não conseguiria fazer um mapa mental desse, tá? Eu não conseguiria, mas é o que eu estou dizendo, você não precisa fazer um mapa mental perfeito, você precisa fazer aquele que esteja dentro dos parâmetros de um mapa mental. Outro aqui que também ficou legal, aqui só na parte de esportes individuais e coletivos de jogo versus esporte ficou parágrafo, né? Não ficou dividido. Então cuidado com o excesso de informações, mas aí os desenhos e as cores deixaram tudo legal aqui desse mapa mental. Também feito através de algum aplicativo.
Aqui, ó, todo feito à mão. Se a informação ela for muito grande, divide por números, como está aí na esquerda, no canto inferior. Como eu estou dizendo, simplesinho. Eu estou dando modelos dos mais sofisticados porque eu achei interessante, tá? Um desse aqui eu também não faria. Mas eu estou lhe dando ferramentas e métodos para que você possa criar o seu mapa mental. Para eu mostrar esse aqui, que eu gostei bastante, eu vou mostrar um simples aqui, sem as colagens. Esse é um mapa simples que atendeu todos os requisitos. No lugar das colagens, você colocasse um desenho, pronto. Ia ficar tudo ok. Mas ele quis utilizar as colagens aí para complementar o seu mapa mental. Esse outro aqui também, ó, feito com colagens. Esse aqui também é bem... Esse mapa, ele tá bem elaborado. As imagens, elas foram recortadas, tá? Provavelmente impressas e recortadas, e foi utilizado desenhos para demonstrar movimento. Então, foi um negócio meio 3D aí. As cores, direcionamento dos conectores e informação estão todos ok. Ó, um bem simples que se destaca pela utilização das cores. Tema central, uma fonte maior destacado em verde e os demais em fontes em subtópicos menores, mas em cores separadas, de forma reduzida, tá? E a informação toda escrita com caneta preta. Então, outro mapa simples. Professor, eu não consigo fazer essa letra tão elaborada, mas aí você vai fazer uma letra que vai condizer com suas capacidades. Não quero nada além da capacidade não. E outro também que ficou bem elaborado, não tem tantas cores, mas as divisões estão bem feitas e o desenho dá destaque. Outro feito através de algum aplicativo. Professor, eu não consigo fazer um mapa mental desse. Eu também não. Tá? Eu também não conseguiria fazer um mapa mental dessa forma, mas como eu disse, o mapa mental ele deve ser feito dentro das suas capacidades. O que é que deve acontecer? Ele deve somente seguir os critérios de avaliação. Você seguindo os critérios de avaliação para fazer o seu mapa mental, ele não precisa ser uma obra de arte. Estou mostrando aqui os destaques porque eu achei interessante. Aqui, o mapa mental aqui, pronto. Desenho ou figura tem um peso na nota. Vou dar o exemplo desse mapa mental aqui, ó. Ele não tem desenhos, mas ele distribuiu bem as cores, a qualidade e a quantidade de informações está certa, ele está em estrutura de mapa mental, a criatividade foi boa porque ele utilizou a cor para dar um destaque nos tópicos e subtópicos, então esse mapa mental aqui ele está todo dentro dos padrões. Então, conversando aí de aplicativo, não conheço aplicativos para fazer, mas ó, esse feito à mão não é tão sofisticado quanto os outros que eu mostrei agora, mas ele está dentro dos padrões. Esse aqui, esse aplicativo Xmind, se eu não me engano, ele é pago, eu tentei usar ele tem umas dificuldades de acesso, mas essa pessoa conseguiu usar ele de forma interessante, conseguiu colocar as imagens, distribuição de cores e informações relevantes. Então esse aqui ficou legal. Um trabalho bem simples e que o que deu destaque nele foram os desenhos, tá? Então por isso que eu digo, às vezes o desenho pode pesar no quesito criatividade, mas aí se você conseguir distribuir bem as cores, você não precisa obrigatoriamente colocar os desenhos. É claro que pode pesar sim, mas vai depender da forma como o seu mapa mental ele está feito. Ok? Aqui é o último trabalho. Até próxima quarta, 11 horas da noite. Eu vou abrir daqui a pouco lá o tópico para vocês estarem enviando. Como eu disse, não é para vocês baixarem a autoestima por causa dessas imagens. Se você fizer um trabalho simples, utilizando uma coisa de um mapa mental desse, uma coisa de outro, uma coisa do exemplo que eu dei, uma coisa do PDF que eu coloquei lá, você vai formar o seu mapa mental dentro dos critérios de avaliação. É isso que importa. Tá? Você fazendo isso,
você vai aprender a elaborar um mapa mental e você pode estar utilizando como uma técnica de estudo nos seus conteúdos. Tem que colocar um nome no mapa? Não, não é obrigatório, porque eu vou estar visualizando lá na plataforma. Você só vai colocar o nome no mapa se você for me enviar por e-mail ou de alguma outra forma. Então, por hoje, essa foi nossa webconferência. Infelizmente, não podemos estar presente agora. Faz falta estar junto da presença de vocês, as aulas práticas, as aulas teóricas, as conversas, os conteúdos, mas no momento é o que nós temos disponível para estar trabalhando, tá certo? Então foi ótimo estar aqui com vocês. Também estou com muita saudade, faz muita falta estar na escola com vocês, mas é isso aí.